Shalom, meus irmãos, shalom, minhas irmãs, paz e graça. Hoje nós trataremos a respeito do culto, justamente na perspectiva de compreender o significado da palavra culto, a sua origem, a sua essência, e exatamente desmistificar o que na grande maioria das vezes a gente vem vendo sendo transformado a origem da palavra. Então hoje, o termo culto tem abraçado uma linguagem pejorativa. E nós refletiremos na perspectiva de compreender o significado de culto e tentaremos compreender qual o mecanismo que temos administrado em nossa mente, administrado em nossas ações, administrado principalmente em nossas reações a respeito de culto, de como cultuar a Deus, de como oferecer culto ao nosso Senhor Jesus, a Deus, a Yahvé, ao Criador dos céus e da terra. A estrutura que está posta hoje na cristandade, ela nos dá uma impressão e interpretação de culto alheio às Escrituras. E é claro que muito do que a Bíblia tem em seu registro sobre o assunto vai sendo substituído por essas interpretações e o seu sentido original apresentado pela cristandade. E por isso, é extremamente necessário que você preste bastante atenção nessa nossa reflexão aqui. Muitas das opiniões que se tem a respeito deste assunto, e que assunto é esse? De culto, de cultuar ao Senhor, foi criada em nós sem que nós viéssemos a dar a devida atenção ou a devida reflexão a partir do que tem sido feito. Mas hoje, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a reconstruirmos biblicamente essa linguagem, o seu significado, e a partir daí aprendermos como lidar com mais responsabilidade com o sagrado. O texto que nós iremos ler é basicamente conhecido, sabido por todos, é no livro de Romanos, capítulo 12, nos versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2. A versão que eu estou utilizando aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Se você não encontrou, vamos dar continuidade, você escuta e você vai saber exatamente do que nós estamos falando. O texto diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. O que a gente já começa a ver aqui, a compreender aqui, a partir dessa provocação do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma? Esse trecho bíblico, na verdade, o livro de Romanos em si, eu particularmente considero como uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, e ainda me atrevo a dizer que este livro pode ser inclusive considerado o mais importante de toda a Bíblia, pela riqueza da doutrina no ensino que Paulo ele nos apresenta aqui. Então, nessa passagem que nós lemos, observe que Paulo, ele chama a atenção dos cristãos que estão em Roma. E eu entendo aqui que essa posição de Paulo, ela inclusive reverbera no tempo e chega até os nossos dias. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo, o apóstolo, abre a sua fala dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Tem algumas versões que vai dizer: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Pergunta: o que significa essa fala de Paulo aqui? Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, Paulo está dizendo: meus irmãos, pelo amor de Deus, meus irmãos, prestem atenção nisto que eu estou falando, que eu estou tratando com vocês. E Paulo chama a atenção dos cristãos que estão em Roma, sugerindo que eles viessem a refletir
a qualidade do sacrifício que eles estavam ofertando a Deus, que eles precisavam ofertar a Deus. E nisso Paulo já manda um recado aí, uma bomba, dizendo que esse sacrifício são os seus corpos de maneira santificada, agradável ao Senhor. E ele diz que esse sim é o culto racional, o culto pensado, o culto compreendido, um culto entendido. E Paulo não para por aí, meus irmãos. Paulo continua na sua exortação, presta bastante atenção nisso, e ele diz: e não sedes conformados com este mundo. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante nós compreendermos que quando Paulo fala de mundo, ele não está tratando, ele não está se referindo a essa estrutura física, sólida, o chão que a gente pisa, palpável, o que a gente sente a partir do tato, que é um dos 5 sentidos dos seres humanos. Não, ele não está falando dessa relação mundo físico que a gente apalpa, sente. Paulo, ele está falando exatamente da estrutura que governa o mundo, estrutura de governo do mundo. Então Paulo diz: não sedes conformados com este mundo, ou seja, não sejam conformados, não sejam amoldados pelo sistema que governa, que gerencia, que dita todo o comportamento, o proceder das pessoas no mundo, que dita a forma de lidar, a forma de se comportar. E aí eu faço uma pergunta: o que é que o mundo prega hoje? O mundo hoje ele prega a prostituição, ele prega a mentira, prega o engano, prega o adultério, prega o individualismo, prega a falta de amor e mais uma sequência de elementos que são apresentados às pessoas, e as pessoas vão se conformando, vão se amoldando, vão se adaptando, vão se adequando à estrutura que o mundo dita, sugere que elas sejam submissas. E o que é que Paulo diz? Paulo diz: não se conformem, não se adaptem, não se moldem a esse formato que o mundo tem apresentado como modelo ideal. E Paulo, mais uma vez, ele não fica somente por aí. Ele continua dizendo: sejam transformados pela renovação. A palavra transformados, que aparece aqui no texto, em seu original grego é metanoim, que traduzido é metanoia, e que vai significar exatamente mudança de pensamento ou mudança do próprio pensamento. E essa palavra ela está ligada diretamente ao intelecto do ser humano. E um exemplo, para a gente compreender, é como se a pessoa estivesse em uma direção, seguindo em uma direção, toda a vida ela foi ensinada a seguir nessa direção, a este rumo, e a partir do momento que lhe é apresentada a verdade, a palavra da verdade, essa pessoa agora decide dar uma volta de 180 graus e passa a seguir no sentido contrário ao que lhe foi proposto pelo mundo. Então, essa estrutura de governo que está por aí, a pessoa que conhece, passa a conhecer a verdade que lhe é apresentada a partir da palavra, ela dá essa volta aí de 180 graus e começa a seguir no sentido contrário ao mundo. E o que é que Paulo está sugerindo? O que é que Paulo está nos sugerindo aqui? Ele diz: renove o seu entendimento. Para quê? Para que você experimente qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque aqui Paulo, ele está chamando a atenção sobre a qualidade do culto, e que esse culto, ele inclusive pontua sobre isso, ele deve ser racional, pensado, refletido, entendido e responsável. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos falar um pouco sobre essa ideia de culto, a palavra culto em si. A palavra culto, com o final U, né, cultus, ele vai significar o quê? Vai significar homenagem a Deus, reverência,
adoração. E na etimologia da palavra, a partir do termo em latim, vai representar honrar e cultivar, na perspectiva de honrar a Deus e cultivar continuamente essa honra a Deus, essa honra ao Senhor. E agora, trazendo para o exame das Escrituras, a partir dessa palavra cultos, a gente vai agora identificar o seguinte, que os principais termos que descrevem o ato ou atitude de culto, de adoração nas Escrituras, são exatamente dois termos. No hebraico nós temos a palavra sha'ah e no grego nós temos a palavra proskuneu. E essas duas palavras e os seus derivados correspondem aí a basicamente 80% de culto bíblico, ou seja, essas duas palavras são responsáveis por demonstrar, por apontar 80% de toda a oferta de culto registrado nas Escrituras Sagradas. O primeiro termo, o sha'ah, vai significar exatamente o que? Inclinar-se, prostrar-se, adorar, como lemos na referência aqui de Isaías 66, 23, que diz o quê? E haverá que desde a lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar, ou prostrar, ou sha'ar perante mim, diz o Senhor. Isaías 63, 23. Então, o que é que nós vemos aqui? O livro de Isaías ele foi escrito em hebraico. E o fato de ele ter sido escrito em hebraico, a palavra em destaque aqui, que vai apontar o termo adorar, é sha'ah, que vai significar adorar, prostrar-se e inclinar-se diante do Senhor. E a segunda palavra, o segundo termo que nós identificamos também é o proskuneu, que indica originalmente abaixar-se para beijar, relacionar-se, prostrar-se para adorar, reverenciar, homenagear e etc. Jesus ele usa essa palavra, ele usa esse termo inclusive no exemplo clássico, no livro de João, capítulo 4, no verso 24. Ele diz: Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, a palavra aqui é proskuneu, ou seja, os que o reverenciam, os que homenageiam, os que se prostram diante dele, o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, verso 24. Meus irmãos e minhas irmãs, essa estrutura que envolve culto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ela é totalmente diferente do que na grande maioria das vezes presenciamos nas reuniões, na grande maioria das reuniões em nossos dias. Nós precisamos compreender a partir da palavra o significado do culto estabelecido pelo próprio Deus como um culto racional, um culto pensado, e apenas assim nós seremos capazes de identificar o modelo de culto que tem influenciado a grande maioria das igrejas em nossos dias e que infelizmente, pasmem, infelizmente se rendeu ao modelo de culto sincrético, se rendeu ao modelo de culto pagão. O sincretismo religioso é uma realidade em várias igrejas. É claro que em umas mais, em outras menos. O paganismo, onde desde o século IV, com a associação da Igreja com o poder do Estado sobre a representação de Augustus Constantino, e vários elementos que inclusive foram adicionados ao formato de culto, e com o tempo, esses elementos eles vêm sendo substituídos uns pelos outros. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é extremamente importante, eu costumo dizer que é fundamentalmente importante nós retornarmos às Escrituras e à leitura diária acompanhada do Espírito Santo para que nós possamos, a partir dele, somente a partir dele, sermos capacitados na revelação da Palavra do Senhor. Hoje em dia, o que nós costumamos presenciar? Hoje em dia se tornou muito comum as pessoas, inclusive, avaliarem o culto.
E ainda existem aqueles que soltam algumas frases como: "Eu não gostei do culto hoje". E outros dizem: "Eu achei o culto hoje muito fraco, muito frio". E tem outras pessoas que inclusive se acostumaram a usar termos que ignoram a originalidade do culto bíblico. Por exemplo, eu vou ali assistir um culto. E tem outros que falam assim: "Vamos ali assistir um culto?". Aí eu te pergunto, diante de tudo que nós já vimos até agora, você entende o que é culto? É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que eu convido você a pensar comigo hoje, pensar neste momento a respeito dessa expressão culto, a compreensão de culto, para que a gente comece a se apartar das práticas que fogem dos ensinos e referências escriturísticas. No Antigo Testamento, e nós podemos constatar isso nos livros de Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, quando as pessoas usavam o termo indo adorar, significava dizer que elas estavam indo oferecer ao Senhor, oferecer a Yahvé, oferecer a Deus, ao Eterno, ao Criador dos céus e da terra, a sua oferta de sacrifício. E o que é que nós já conseguimos compreender até aqui? Nós conseguimos compreender que culto é adoração. Culto significa oferta de sacrifício em adoração. Aí nós começamos a folhear as Escrituras. E nesse processo de mergulhar, ler as Escrituras, nós identificamos que a primeira vez que surge a palavra adoração nas Escrituras é exatamente quando Abraão vai amando de Deus, ou seja, quando Deus fala para Abraão: vai lá com o seu filho Isaque, esse filho que você ama tanto, e sacrifica esse menino para mim. Oferece esse menino para mim em sacrifício, Abraão. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, a primeira vez que surge na Bíblia a palavra adoração é quando Abraão vai cumprir um pedido do próprio Deus a oferecer o seu filho em sacrifício. O filho que ele desejava tanto na sua vida, e que Deus aparece para ele, lhe promete esse filho, e agora que Deus dá esse filho, ele se acostuma com o menino, Deus agora aparece para ele novamente e diz: agora me dá esse menino para mim em sacrifício. No livro de Gênesis, capítulo 22, versos 1 e 2 e também o 5 diz assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão? E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E disse Abraão aos seus moços, verso 5, ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, a palavra aqui é Sha'á, tornaremos a vós, ou seja, voltaremos até vocês. Gênesis 22, versos 1, 2 e 5. A versão aqui é Almeida, corrigida, fiel. E o que é que a gente compreende a partir desse trecho? Entendemos que toda vez que você presencia nas Escrituras a palavra adorar, significa que alguém está indo oferecer um sacrifício, ou seja, alguém está indo aos pés do Senhor, indo ao nosso Senhor Jesus, indo a Deus oferecer um sacrifício. E o que é que nós vemos hoje nessa nossa geração de adoradores, né? Essa nossa geração de adoradores, ao colocar em comparação com o que a Bíblia nos apresenta, soa de maneira completamente distorcida em relação ao comportamento dos adoradores que as Escrituras apresentam. Nós percebemos uma discrepância, uma mudança de pensamento, uma mudança na estrutura do pensamento em relação ao sacrifício. E hoje,
os cristãos eles se reúnem nos espaços e falam após os cultos: nossa, o culto foi uma bênção. Nossa, hoje o culto foi a coisa mais linda. E quando nós vamos fazer aí agora um comparativo para entender essa fala em relação a todo o processo de sacrifício que a Bíblia ela estabelece, dando esse mergulho nas Escrituras, a gente agora tenta entender e fazer a relação do que é que a Bíblia está demonstrando como significado de culto. E aí quando a gente faz esse paralelo, a gente vê como se fosse a pessoa indo ver esse ato sacrificial. E chegando lá, ela fica olhando aquele sacerdote que era aquele homem levantado por Deus, que pertencia à tribo de Levi e que era responsável por realizar o ritual de sacrifício. Então esse sacerdote ele tinha a técnica ideal, que era chamada de gestos rituais apropriados. Então isso era orientado pelo próprio Deus. Então Deus fala com Moisés, que passou para Arão e que orientou os sacerdotes sobre como deveria ser realizados os cortes na hora do momento do sacrifício. Então, a partir desse momento, eram oferecidos os sacrifícios pelos sacerdotes do que as pessoas, o povo trazia para cultuar a Deus, né? E hoje, quando nós fazemos a relação dessas falas, que surge como o culto hoje foi uma bênção, o culto hoje foi a coisa mais linda, isso seria como se as pessoas tivessem ido ver um ato sacrificial ou um ato de sacrifício e ficasse olhando o sacerdote cortando o animal daqui e depois falasse: esse sacerdote corta bem mesmo, viu? Foi lindo ele cortando, ó. No primeiro golpe, matou o animal. E o animal nem falou nada. Mas é basicamente isso que a gente começa a fazer a relação. E pensando assim, nós notamos uma completa falta de coerência entre o sacrifício bíblico, a adoração bíblica, o culto bíblico e a estrutura que tem moldado os homens em nosso tempo. É assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que essa nossa geração tem compreendido o que significa culto. Por causa disso, nós vemos o apóstolo Paulo tão preocupado com os cristãos que estavam em Roma sobre esse assunto. Então Paulo ele usa a expressão culto racional, que vai significar sacrifício com entendimento, adoração com verdade, para provocar a consciência, a reflexão daquele povo que estava cercado pela idolatria, cercado pelo paganismo, cercado pelo sincretismo religioso presente em Roma. E essa fala do apóstolo Paulo, ela chega até os nossos dias, chega até nós, com a mesma perspectiva de provocar em nós a consciência e a reflexão sobre a qualidade do culto que nós estamos ofertando ao nosso Deus. Este versículo bíblico ele vai definir o culto racional como a apresentação dos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve essas palavras, ele nos orienta sobre qual deve ser a nossa relação com Deus, uma vez que pelas misericórdias de Deus nós fomos redimidos e justificados por meio da fé em Cristo Jesus. E nesse contexto, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo reforça que o corpo consagrado e uma mente renovada é a resposta esperada à luz do que compreendemos da redenção que foi providenciada por Deus para o homem. E aí, meus irmãos, aí, minhas irmãs, nós precisamos compreender que em outro tempo estávamos condenados e prestes a recebermos em nossos corpos o despejar da ira de Deus. Entretanto, a partir do Espírito Santo de Deus, que revelou para nós e nos apresentou agora a gloriosa mensagem, nós passamos a crer em nosso Senhor Jesus e fomos adotados como filhos. E aí o que acontece? A partir do momento que nós fomos adotados como filhos, a redenção foi providenciada por Deus para a nossa vida.
Pergunta: quem foi o elemento fundamental para que essa redenção acontecesse? Jesus Cristo, sem sombra de dúvida. Ele foi quem trouxe a boa notícia. O Evangelho e toda a Escritura fala sobre Jesus Cristo. A obra de Deus é Jesus Cristo. A obra de Deus não somos nós, é Cristo. E quando Jesus veio a este mundo, foi para anunciar essa obra aos seus, que mais tarde rejeitariam a mensagem, mas depois esse plano glorioso, por sua rica misericórdia, passou a ser estendida também para nós, e nós fomos justificados por aceitarmos, por acreditarmos no Evangelho da verdade. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, se Deus ele não nos salvar mediante o Evangelho, nós estamos simplesmente perdidos, porque não há salvação em nós, não há como nós sermos salvos. Não há como eu me justificar diante de Deus, não há como eu receber de Deus algum favor, considerando o que eu faço. A moralidade ela não vai me salvar porque ela é hipócrita. A religiosidade ela não vai me salvar também porque ela é insuficiente. Simplesmente não existe nada do que eu possa fazer que me justifique diante de Deus. Portanto, se Deus ele não tiver misericórdia de nós, se Ele não me salvar, se Ele não nos salvar, eu estou perdido. Nós estaremos simplesmente perdidos. E aqui a gente enxerga agora a beleza, a magnitude, a excelência do Evangelho. Ela é a boa nova. Ela é a boa notícia de salvação trazida por quem? Por Cristo Jesus. Deus, Ele teve compaixão de nós. Apesar do que foi feito em prol dos judeus, apesar do que foi feito pelos povos pagãos, Deus enviou o seu único filho, como réplica lá de que ele tinha convidado Abraão a sacrificar o seu filho para cumprir todas as promessas que ele havia estabelecido para a humanidade. Então nós somos justificados por Jesus, por essa obra maravilhosa consumada por ele naquela cruz. E diante de todos esses elementos que já chegaram até nós, nós entendemos que não é por meio da fé em denominação A, em denominação B, em pessoa A, pessoa B, pessoa C, que nós somos salvos, transformados, justificados. Essa fé, ela precisa ser específica. Ela precisa ser no unigênito Filho de Deus. No sentido de que ele veio ao mundo, encarnado, habitou entre nós, foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou pelo poder de Deus. Nós precisamos guardar isso. E aí, meu irmão, compreendendo essa estrutura de culto que nós estamos falando, sobre qual tipo de culto Paulo está tratando, ele está falando com a sua igreja. Paulo está falando sobre viver em novidade de vida, de cultuar a Deus com toda a inteireza do seu ser, toda a inteireza do nosso ser, adorar a Ele em todas as áreas da nossa vida. Existe um escritor chamado John Stott que ele diz em uma de suas falas que o culto racional não é para ser prestado nos espaços dos templos e tampouco nos edifícios de igrejas, mas sim na vida, no lar e no mercado de trabalho, na rua. E essa é a apresentação de nossos corpos de maneira racional a Deus. E o que é que nós aprendemos com uma fala dessa? O que é que nós já começamos a relacionar com uma fala dessa? Nós aprendemos que o culto racional não é algo de ser apresentado em um ambiente puramente cristão. O culto racional ele vai além de todas essas estruturas, vai além de toda a condição estabelecida naquele quadrante. O culto racional ele vai ser refletido, ele vai ser compreendido a partir do momento que nós estivermos do lado de fora dessa estrutura física que chamamos de igreja. A partir do momento que nós estivermos do lado de fora desse ambiente físico, desta estrutura física que chamamos de congregação.
E fora dessa estrutura, fora desse ambiente que é confortável para as reuniões, é lá que nós vamos refletir o culto racional. O culto racional ele vai se iniciar a partir do momento que nós estamos de fato sozinhos, em frente ao computador, no celular com internet, ou no WhatsApp conversando com uma pessoa, se decidimos ou não seguir em frente, se decidimos ou não dar o próximo clique, se decidimos ou não dar uma olhada nas próximas páginas de pornografia, se decidimos ou não continuar avançando em todas essas estruturas, se decidimos ou não pagar a dívida que nós devemos, se decidimos ou não sonegar o imposto, se decidimos ou não burlar um processo para levar alguma vantagem, se decidimos ou não continuar conversando com aquele amigo ou com aquela amiga de trabalho que tem uma conversa tão agradável. Esse é o culto racional. O culto racional ele vai além de todas essas estruturas que nós aprisionamos na igreja, onde na grande maioria dos casos a gente estabelece o ambiente de culto, de adoração, quando na verdade ali vai ser apenas o lugar onde nós vamos refletir todas essas negativas que a gente fez aqui por amor ao Senhor. Então tudo que a gente negou lá fora em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor vai refletir exatamente nessa atmosfera de adoração que nós estamos proporcionando quando nos reunimos para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para finalizarmos, quando Paulo usa o termo racional, ele quer dizer que por causa das misericórdias de Deus, nós devemos oferecer ao Senhor um culto inteligente, pensado, um culto com entendimento. E isso significa dizer que todo o nosso coração e a nossa mente precisam se envolver nisto. Esse é exatamente aquele momento em que nós cristãos oferecemos a Deus um culto com entendimento, com vontade, com inteireza do nosso ser. E assim, Paulo nos faz compreender que o nosso coração e a nossa mente precisam estar completamente envolvidos nessa questão. Ou seja, o culto racional é exatamente aquele momento em que nós apresentamos ao Senhor de forma voluntária e coerente a compreensão da grande misericórdia de Deus e da sua obra de redenção. E neste sentido, nós também podemos compreender que o culto racional pode ser chamado aí de culto espiritual, em oposição exatamente ao culto cerimonial registrado no Antigo Testamento. E por quê? Porque nós presenciamos no Antigo Testamento um modelo de culto cerimonial e externo. E Paulo nos mostra que nós devemos prestar a Deus um modelo de culto racional que é completamente diferente do que encontramos nos registros do Antigo Testamento. E meus irmãos e minhas irmãs, o culto cerimonial, que era um culto sacerdotal levítico, era marcado por vários rituais e formalidades. Então, o culto ou sacrifício que eram oferecidos pelos sacerdotes, quando as pessoas iam até eles para oferecer o sacrifício a Deus, eram simplesmente um culto formal, carregados de formalidades e carregados de rituais. Mas agora, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Pai em espírito, que representa a nossa mente, e em verdade, que representa a inteireza do nosso ser, do nosso coração. E hoje eu escrevi um texto que nos trata exatamente sobre isso, que a adoração genuína e autêntica é aquela que tem as suas raízes alimentadas pela palavra de Deus. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Pai em suas ações conscientes, que significa o Espírito, e na plenitude e inteireza do seu ser, que está relacionado aí à verdade.
e culto é exatamente um modelo de sacrifício, o sacrifício às negativas que nós fazemos à nossa natureza em prol daquele que se sacrificou para que nós hoje tivéssemos acesso à redenção a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a nossa vida em todas as áreas, níveis e setores. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até mais.